Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é uma sugestão de leitura para o livro Powerless, da Lauren Roberts, e eu vou juntar aqui o Powerful, que faz aqui companhia a este. E nestes livros nós vamos acompanhar a Payton e a Adina. Ora, o Powerless vai acompanhar aqui a Payton, que é alguém que vive no reino de Ilia e, por outros efeitos, não devia viver no reino de Ilia. Ilia é um reino que foi assolado por uma peste e o que aconteceu foi que muita gente morreu e das pessoas que não morreram, portanto dentro dos sobreviventes, algumas pessoas desenvolveram características extraordinárias. Portanto, passaram a ser capazes de fazer coisas que antes não podiam fazer, não conseguiam fazer e que para todos os efeitos são sobre-humanas, são capacidades, poderes que têm para fazer várias coisas. Quem não desenvolveu essas capacidades durante algum tempo até esteve descansado até ao rei decidir que a mistura entre vulgares e elite, portanto entre as pessoas que não desenvolveram essas capacidades e as pessoas que desenvolveram, estava a fazer com que essas capacidades se perderam e daí veio uma purga e, portanto, tudo o que era vulgar foi mandado para fora do reino. A Payton tem estado a passar entre os pingos da chuva porque o pai, sabendo que ela não tinha desenvolvido essas capacidades, educou-a para que ela se soubesse defender, não só a nível físico, mas também mental, e, portanto, ela é capaz de mentir relativamente ao poder dela e faz de conta que é uma psíquica, portanto ela consegue, observando as pessoas, observando linguagem corporal, ver a forma como a pessoa está vestida, por aí fora, muito a nível da observação, ela consegue dizer muitas vezes coisas que as pessoas tentam esconder e que não conseguem. E até aqui a Payton tem estado a viver, ou a sobreviver, com a Adina, que é a melhor amiga dela e a personagem deste livro, mas isso acaba por mudar no momento em que ela salva um dos príncipes do reino e acabou por chamar a atenção das outras pessoas no reino e foi indicada para participar nas provas da purga. As provas da purga supostamente são uma forma de honrar as pessoas do reino, as pessoas que têm esses poderes, as pessoas da elite, mas a verdade é que acabam por ser muito mais violentas do que deveriam ser e todos os anos acaba a haver pessoas mortas, apesar de não ser esse o objetivo das provas. E portanto, quando a Payton se vê nomeada para participar, começa a temer pela vida dela, começa a temer pelo facto de deixar a Adina sozinha, mas a verdade é que ela é obrigada a ir para o reino e fazer a preparação dela para as provas e a entrar nas provas, e o que ela quer mesmo é conseguir chegar ao fim e sobreviver. Ela não quer ganhar as provas, ela quer simplesmente conseguir chegar viva ao final das provas. E portanto, todos os concorrentes das provas vão viver para o castelo, têm tudo o que é preparação de provas a nível físico, a nível mental, todo o tipo de armas que possam imaginar que lhes possam servir de alguma coisa, ou então lutarem com os seus poderes contra os outros participantes, isto a nível de preparação, e depois têm então as provas. Ora, como eu disse, a Payton salvou o príncipe e o príncipe não será o príncipe que virá a ser o regente do reino quando o rei morrer, foi o príncipe que virá a ser o príncipe executor. E o problema aqui é que o Kai, o nosso príncipe executor, é exatamente a pessoa que está encarregue de livrar o reino das pessoas vulgares, como por exemplo a Payton. O problema aqui, mais do que isso, é que eles acabam por desenvolver aqui uma atração, parecem dois ímãs, os polos de dois ímãs a atraírem-se um para o outro, e eles são tão errados um para o outro e ao mesmo tempo tão certos um para o outro, o que faz com que haja aqui muita tensão neste livro, e a verdade é que este livro é levado de uma forma muito lenta a nível dessa tensão. Portanto, nós temos aqui duas personagens a tentarem sobreviver, a tentarem mostrar o valor delas, no caso da Payton a sobreviver, no caso do Kai a tentar mostrar o valor dele, até porque sendo o príncipe executor é esperado que ele ganhe as provas. E vamos ver aqui as personagens não só a desenvolverem esta relação entre elas, que é uma relação demasiado instável, até porque a Payton sabe o porquê de não se poder envolver com o príncipe não faz ideia do porquê de não se poder envolver com ela, de certa forma ele não quer abrir essa brecha na muralha que criou, porque o trabalho dele é extremamente violento e, portanto, nós temos duas personagens a lutar muito contra aquilo que estão a sentir, ao mesmo tempo que se estão a dar um bocadinho de espaço para que as coisas aconteçam e, ao mesmo tempo, têm de lidar com traumas do passado e que acabam por fazer deles quem são. São duas personagens que comunicam muito à base de sarcasmo e isto podia criar aqui duas personagens a comunicarem de forma muito igual. Podia não haver aqui uma distinção das vozes das personagens, mas a verdade é que, apesar de serem os dois muito sarcásticos, têm uma voz muito própria, cada um deles, e é muito engraçado de ver. Eu fartei-me de rir ao longo do livro, há aqui muitas interações que são engraçadas. Onde é que este livro, para mim, falha um bocado? Falha a nível das provas. Portanto,
Estas provas foram criadas como uma forma de honrar o reino, honrar as próprias pessoas, mostrarem as suas capacidades, mas a verdade é que estas provas acabam por ser muito mais violentas do que deveriam ser. A ideia por trás da existência das provas seria quase uma justas medievais, em que nós temos duelos entre cavaleiros e acaba por haver sempre alguém que ganha e outra pessoa que é derrotada, não necessariamente com mortos, óbvio que com alguns feridos, mas a verdade é que estas provas acabam por ser muito mais próximas dos Jogos da Fome, quase como para eu conseguir vencer tenho de eliminar os meus concorrentes. E para mim foi exatamente onde falhou, porque a forma como está escrito deveria ser de uma forma, mas aquilo que acontece não coaduna exatamente com a ideia por trás das provas. Tanto que existe um mote das provas e todos os participantes acabam por dizer, e aquilo que eles referem é a honra. E a verdade é que as pessoas, quando são selecionadas para participar nas provas, estão a ver isso de uma forma muito honrada. Mas depois temos o revés da medalha, em que há personagens que, ao serem selecionadas, estão a temer pela vida delas. E algo que é pela honra e para mostrar as suas capacidades não devia gerar este tipo de ambiguidade. E, portanto, há aqui algumas coisas que achei que não estavam exploradas da melhor forma. E para quem lê muita fantasia, atenção, porque este livro está muito mais focado no romance do que necessariamente na fantasia. Portanto, este livro pertence ao novo subgénero, que não é novo porque já existem muitos livros dentro deste subgénero. Ele não tinha, era um nome. Portanto, este livro faz parte de Romantasy e vai focar muito mais no romance do que na fantasia. Portanto, para leitores inveterados de fantasia e que gostam muito de high fantasy, por exemplo, este livro vai-vos saber a pouco. Até porque nós temos aqui uma rebelião, mas não é o grande foco do livro. E era daquelas coisas que eu preferia que fosse o foco do livro, a rebelião, apesar de eu ter achado muito a piada a forma como esta relação se está aqui a desenvolver. Portanto, é uma história que é muito lenta na forma como desenrola, acaba por cair aqui um pouco em algumas repetições, principalmente repetições de ideias. No entanto, não foi algo que me aborrecesse, até porque às vezes vinha-me relembrar alguma coisa que eu geralmente não me lembro, que eu esqueço muito facilmente das características físicas das personagens enquanto estou a ler. Portanto, isso para mim não é um foco, mas há qualquer coisa que efetivamente distingue a Paden e ela acaba por depois distinguir outras personagens, por exemplo, pela cor dos olhos. E isso é uma coisa que acaba por ser muito mencionada, pode se tornar um bocadinho cansativo, mas a verdade é que a ideia da história é muito interessante e a forma como o livro termina dá aqui um tom para o próximo livro que eu acho que vai ser um bocadinho mais pesado. E portanto, onde é que este livro encaixa neste? Este livro é um companion, acaba por ser aqui um acompanhamento da primeira história, e portanto a história do Powerful está a decorrer ao mesmo tempo em paralelo com o Powerless. Nós aqui estamos a seguir a Dina, que ficou para trás quando a Paden foi viver para o castelo e começou os treinos e tudo que era preparação para as provas. A Dina não é propriamente uma pessoa que se consiga safar sozinha e portanto há aqui uma dificuldade extra de tentativa de sobrevivência numa cidade em que toda a gente rouba, toda a gente mente, que ao mesmo tempo não impede que roubem, mas se forem apanhados a roubar tem represálias muito violentas e portanto a Dina está aqui para trás a tentar sobreviver na ausência da Paden e a esperar muito que ela regresse para poderem retomar a normalidade delas. No entanto, vai aparecer aqui uma segunda personagem, portanto, neste livro nós temos a Dina e temos o Mac, que tem também um motivo para estar muito interessado nas provas. E portanto, este vai funcionar aqui ao mesmo tempo que este, são complementares, e este aqui eu não cheguei a dizer, mas os capítulos vão intercalando entre a Paden e o Kai, que é o príncipe executor, e aqui então a Dina e o Mac, e nós sabemos como é que este livro termina, porque lemos este livro e, portanto, sabemos o que acontece no fim e tenho a dizer que o final é extremamente emotivo e vamos perceber melhor o que é que aconteceu e vai ser ainda pior para nós. Portanto, são livros que estão muito focados no romance, são livros que têm aqui muitos elementos que eu gosto, a parte da rebelião, o facto de as coisas não estarem a funcionar, de as coisas supostamente têm tudo para ser quase uma utopia e funciona quase completamente como uma anarquia. E portanto eu estou muito curiosa para ler o segundo livro, o Reckless, que é a continuação deste, porque a forma como o Powerless termina dá-nos aqui as sementes para qualquer coisa mais ao encontro daquilo que eu gosto. Vamos ver se as minhas expectativas são correspondidas ou
não. No entanto, fica aqui a sugestão para quem gosta de ler romance com um toque de fantasia. É muito provável que vão adorar a forma como estas personagens se relacionam. Se, como eu, gostam da parte mais fantasiosa da história, então é possível que caia um bocadinho aqui atrás. No entanto, a história é engraçada, as ideias estão lá. A autora escreveu este livro muito nova e, portanto, tem aqui algumas coisas que são um bocadinho inocentes na forma como elas estão tratadas, mas é um livro que gostei muito de ler, gostei muito das personagens, das camadas que as personagens têm e, portanto, estou muito curiosa com o próximo. Digam-me nos comentários se os livros já vos tinham chamado a atenção ou não, se sabiam que este está aqui em simultâneo com este, portanto, eles estão a funcionar de forma paralela. Digam-me isso tudo nos comentários, se têm vontade de ler, se ficaram com vontade de ler. Eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!